Estamos com um delay aqui, peraí. O que houve? Só um pouquinho. Deixa eu ver, só um minutinho. Ok. Pronto. Instagram, acho que nós teremos problemas, mas nós estamos aqui no YouTube. E continuamos então com o nosso devocional diário, Mentes com Bíblia. Todos os dias 7h30, horário de Portugal, e nós estaremos aqui falando da palavra do Senhor. Nós estamos no estudo de Lucas, capítulo 12, nós fomos até o versículo 33 ontem. E ontem nós falamos sobre as instruções que Jesus nos deixou ali sobre os bens materiais, né? Sobre os tesouros dessa terra. E ali Jesus nos fala sobre a parábola do rico insensato, né? Aquele que junta tudo para ele. Bom dia, Luiz. Junta tudo para ele e retém como que se ele tivesse o poder sobre a sua própria vida. Mas não temos o poder sobre as nossas vidas. O consumidor da vida e da morte é o Deus Santo e Deus Todo-Poderoso. Então Jesus dá as instruções ali sobre que nós devemos nos aquietar com as questões, né, deste mundo. Muitas vezes a falta né, de uma mesa farta, mas o Jesus está nos dizendo aqui que se nós temos roupa, se nós temos alimento, aquele que supre o nosso dia, nós estejamos contentes e satisfeitos nele. Jesus é o nosso contentamento, é Ele que é o nosso contentamento, é Ele que é a nossa base, é Ele que nos motiva todos os dias para continuarmos. E o nosso estudo de hoje vai falar sobre, a partir do versículo 35 ali, Jesus está nos ministrando sobre estejam preparados para o grande dia. O dia em que a noiva vai ser levada aos céus, o dia em que a nossa aliança vai ser consagrada, vai ser realmente, nós vamos vivê-la verdadeiramente. Hoje nós temos aqui um pouco da glória deste Deus, da glória que nós vamos viver lá através do Espírito de Deus que está em nós, mas o que nós vamos viver, o Apocalipse nos fala que nem ouvidos, nem olhos, né, ninguém viu ou imagina o que tem preparado para nós lá no céu, lá com o nosso Cristo. E então nós vamos agora, a partir desse ensino aqui, versículo 35 do capítulo 12 de Lucas, e Jesus vai nos falar sobre o servo fiel, sobre discipulado também, sobre as instruções daqueles que ele vai ministrando, que ele vai entregando, que ele vai colocando o propósito. Ontem nós falamos também sobre propósito individual, propósito coletivo e o propósito individual que cada um de nós tem. E aqui Jesus vai nos falar sobre aqueles que são colocados para falar da palavra do Senhor. Só que a palavra do Senhor, lá em Marcos, nos fala também que todos nós somos discípulos, todos nós somos encarregados de propagar a boa nova. Então Jesus está nos falando aqui que cada um de nós tem a sua porção de responsabilidade sobre levar as boas novas também. E aqui o Senhor nos fala que aquele ao qual ele vai dando mais, ele vai agregando mais responsabilidades, esse terá uma responsabilidade maior na hora da cobrança, na hora ali onde o Senhor vai ajustar as contas no seu livro, né? Tudo aqui, os prós e os contras ao nosso respeito, o galardão, o pagamento que nós vamos ter como galardão lá no céu, né? E aqui Jesus ele vai ministrar conosco a respeito dessa palavra. Vamos orar e já vamos começar então. Senhor, eu te agradeço por esse tempo contigo, eu te agradeço pela oportunidade de estudarmos da tua palavra, de aprendermos da tua palavra, de termos os nossos olhos iluminados através dessa palavra, Senhor, de termos as nossas mentes curadas através dessa palavra, Senhor.
Senhor, nos ajuda agora, nesse momento, Espírito de Deus, ministra em nossos corações, que nós possamos aprender essa palavra tão essencial para as nossas vidas, Senhor, que nós possamos nos fortalecer nesse dia, nos fortalecer diante das Tuas verdades, independente das aflições, independente das pedras no caminho, que nós possamos, Senhor, tomar essa verdade e fazer com que o nosso coração e as nossas mentes frutifiquem dentro dessa verdade e o nosso caminhar se alinhe dentro dessa verdade, dentro da Tua presença, dentro do Teu conforto, dentro da Tua proteção, Senhor. Em nome de Jesus, sê conosco. Em nome de Jesus. Amém. Versículo 35, capítulo 12, versículo 35. O Instagram ainda está instável, mas ok, vamos para o YouTube. Estejam vestidos todos prontos para servir e mantenham suas lâmpadas acesas, como se esperassem o seu senhor voltar do banquete de casamento. Então poderão abrir-lhe a porta e deixá-la entrar no momento em que ele chegar e bater. Os servos que estiverem prontos, aguardando o seu retorno, serão recompensados. Eu lhes digo a verdade, ele mesmo se vestirá como servo, indicará onde vocês se sentarão e os servirá enquanto estão à mesa. Quer ele venha no meio da noite, quer de madrugada, ele recompensará os servos que estiverem prontos. As lâmpadas acesas é a luz do Evangelho, através dos nossos olhos, através do nosso coração. São essas boas novas frutificando todos os dias em nossas vidas e fazendo com que nós também possamos derramar dessas sementes, dessa luz. A palavra de Deus nos fala que nós somos sal e luz, né? Que nós possamos derramar dessa luz e desse tempero que vem ali ajustando, vem fazendo com que o alimento seja cada vez mais apropriado, mais que nós possamos degustar e as outras pessoas que estejam conosco também possam degustar deste alimento. Então, o nosso Deus está nos chamando a atenção aqui para que nós estejamos prontos todos os dias para a chegada dele. E ele nos remete aqui como um banquete, que nós teremos um banquete pronto, uma mesa farta, e o próprio Jesus vai ser aquele que vai se vestir de servo, assim como ele fez ali na última Santa Ceia, quando ele lavou os pés dos seus discípulos ali, fez a última Santa Ceia ali com eles, se vestiu de servo, né, para lavar os pés dele. Da mesma forma, ele está nos falando aqui que ele vai estar à porta nos recepcionando, indicando os lugares ao qual nós vamos sentar, ali organizando como anfitrião desse grande banquete que ele está preparando para nós nos céus. Mas ele nos dá instruções de que nós precisamos manter a nossa luz acesa. O que é manter a nossa luz acesa? Nos momentos difíceis, nós não nos entregarmos a situações onde a falta de fé, onde os problemas nos consomem e nós esquecemos que nós temos um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus salvador, um Deus que nos ajuda nos detalhes, um Deus que está à nossa volta como um muro de fogo, que é a nossa proteção, que é o nosso, que nos traz cuidado, né? Que é aquele que conforta o nosso coração e nos dá esperança. E então ele continua aqui: aqueles servos que estiverem prontos, aguardando o seu retorno, serão recompensados. O galardão que a palavra de Deus nos fala. Só que hoje mesmo, se nós esperarmos a solução das nossas questões através do nosso Deus, se nós fazemos com que a nossa fé prevaleça no meio de situações difíceis, nós já recebemos hoje os nossos pedidos de oração conforme a vontade do nosso Deus, os nossos pedidos de cuidado, né? Como o parto da minha filha, nós entregamos aqui o pedido, né, para que o Senhor esteja ali cuidando, para que seja tudo conforme a vontade do Senhor, que o anjo forte do Senhor esteja ali com ela nesse momento, que acalme também o seu coração, que toda angústia seja retirada. Então, da mesma forma, em N situações da nossa vida, nós entregamos. Às vezes é uma doença de um parente, de uma mãe, de um pai, e nós estamos ali entristecidos porque é alguém que nós amamos que está ali sofrendo com dores, mas nós temos ali o altar do nosso Deus
para entregar as nossas mazelas, as nossas situações a Ele, e Ele é aquele que nos ouve. Lá em Apocalipse nos fala que as nossas orações sobem como incensos ao Senhor. O que é um incenso? É um cheiro agradável. Os sacerdotes utilizavam no templo, enquanto o templo ainda estava em pé, ali naquele sacrifício diário que era dado, eles utilizavam incenso em adoração ao Senhor. Então a palavra de Deus está nos falando que quando nós oramos, é como se fosse uma adoração que nós estivéssemos fazendo ao nosso Deus, porque nós estamos dizendo: olha, Senhor, eu confio em Ti. Olha, Senhor, Tu és aquele que cuida de mim, Tu és aquele que me protege. Tu vais à frente, Tu vais atrás, a lateral, a esquerda, a direita, Tu és a rocha por onde eu piso. Então essa referência, nós vamos conduzindo assim os nossos caminhos. E aí ele continua no Salmos 39. Entendam isso, se o dono da casa soubesse exatamente a que horas o ladrão viria, não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Então Pedro, sempre Pedro perguntou: Senhor, essa ilustração se aplica apenas para nós ou a todos? O Senhor respondeu: o servo fiel e sensato é aquele a quem o Senhor encarrega de chefiar os demais servos da casa e alimentá-los. Se o Senhor voltar e constatar que seu servo fez um bom trabalho, eles digam a verdade. Ele colocará todos os seus bens sob os cuidados desse servo. O que acontecerá, porém, se o servo pensar: meu senhor não voltará tão cedo, e começar a espancar os outros servos, a comer e a beber e a se embriagar? O senhor desse servo voltará em dia em que não se espera, em hora em que não se conhece. Cortará o servo ao meio e lhe dará o mesmo destino dos incrédulos. Aqui Jesus nos fala sobre aqueles que são, sobre todos nós, porque todos nós estamos responsáveis por algum grupo de pessoas, seja a nossa família, seja ali o contexto onde nós vivemos, o nosso trabalho. Então o Senhor, Ele vai nos dando a porção conforme a responsabilidade que Ele vai nos colocando. Aqui ele está fazendo uma referência sobre também liderança, aqueles líderes que são colocados sobre multidões. Aqui os discípulos foram colocados sobre multidões. Então eles são responsáveis por aquelas pessoas, pela ministração, pelo discipulado, por falar a palavra limpa, sem impurezas, e não tomar benefícios em função disso. Aqui, dentro desse contexto cultural, a palavra sempre vai nos falar que os fariseus, os líderes ali, os sacerdotes da lei, usurpavam de viúvas, usurpavam de pessoas simples e se colocavam em posição de autoridade, de intocáveis, daqueles que detinham o poder sobre o conhecimento. E Jesus vai nos falando aqui que eles vão oprimindo as pessoas, porque eles vão colocando mais peso em cima das pessoas. Então, dentro deste contexto, Jesus está dando uma amplidão. Primeiro, ele nos chama para dizer que nós também somos discípulos dele, que nós também somos servos dele, e que nós também temos responsabilidade aonde nós fomos alocados, aonde nós estamos. Mas também tem aqueles que têm autoridade e que muitas vezes tomam essa autoridade como algo poderoso, algo inalcançável, e Jesus está nos dizendo que lá no último dia, quando Ele vai nos receber a todos nós, Ele próprio vai se tornar servo, Ele próprio vai se vestir de servo e vai indicar ali como anfitrião, como mordomo ali naquele lugar, aonde que os seus servos irão sentar. Então Jesus nos chama aqui para a humildade, Jesus nos chama para a simplicidade, Jesus nos chama para um evangelho puro, sem impurezas, um evangelho imaculado, Nos chama para vestes limpas, limpe as suas vestes, se mantenham com vestes reais. O que são essas vestes reais? Essas vestes de noiva. O que é uma veste de noiva? Uma veste branca, uma veste bonita, uma veste de festa.
Isso que o Senhor nos pede. O pecado, ele vem e todos os dias tenta manchar. É um pinguinho de comida aqui, é um pinguinho de outra coisa ali. E as vestes, elas vão sendo sujas. Mas o nosso Deus, diante do nosso arrependimento, diante do nosso prostrar ali aos pés dele, diante da nossa intimidade com ele, do nosso relacionamento com ele, ele vai limpando todos os dias as nossas vestes. E todos os dias essas vestes se mantêm, se nós ficarmos firmes, como vestes de noivas, aguardando o nosso noivo, que é Cristo Jesus. A noiva de Cristo, a referência da noiva de Cristo é a igreja de Cristo, é o povo de Cristo, é aqueles que são escolhidos por Cristo. E aí ele continua aqui no versículo 47. O servo que conhece a vontade do seu senhor e não se prepara, nem segue as instruções dele, será duramente castigado. Mas aquele que não a conhece e faz algo errado, será castigado com menos severidade. A quem muito foi dado, muito será pedido, e a quem muito foi confiado, ainda mais será exigido. Esses tempos eu falava com uma pessoa que ainda não se batizou, conhece o Evangelho há muito tempo mesmo, conhece ali, eu não vou dizer profundamente, mas conhece as bases, os princípios de Cristo, né, sobre o pecado, mas que não quer se batizar porque, primeiro, tem medo porque, segundo, não quer largar os seus pecados, né? Quer continuar ainda com seus pecados, então vai andando um dia após o outro. Não, eu vou me batizar quando eu encontrar uma igreja que eu possa me sentir bem. Não, eu vou me batizar quando eu conseguir tirar esse pecado da minha vida. Não, eu vou me batizar quando Deus falar comigo pessoalmente. E o Senhor está falando todos os dias conosco através da palavra dele, através de uma pessoa próxima que está nos dizendo, olha, procura uma igreja, olha, te alinha com Cristo. Então aqui o que o Senhor está falando? Aqueles que conhecem a palavra de Deus e que se isentam e vão deixando, né, de lado, não colocam como prioridade e vão dizendo, não, daqui mais um pouco, né? Daqui mais um pouco eu me batismo, daqui mais um pouco eu me alinho. Aqui o Senhor está nos falando que essas pessoas serão... aqui, ó, deixa eu pegar a palavra bem certinha. O que acontecerá, porém, se o servo pensar? Meu Senhor, o que acontecerá, porém, se o servo pensar? Meu Senhor não voltará tão cedo, e começar a espancar os outros servos, a comer e a beber, e a se embriagar, a estar, né, envolto nas questões do mundo que nos cercam. O Senhor desse servo voltará em dia em que não se espera, em hora que não se conhece. Cortará o servo ao meio e lhe dará o mesmo destino dos incrédulos. O servo que conhece a vontade do seu senhor e não se prepara, nem segue as instruções dele, será duramente castigado. Mas aquele que não a conhece e faz algo errado, será castigado com menos severidade. Então, aqueles que não conhecem a palavra de Deus, aqueles que estão aí, que ainda estão com seus olhos vendados, né, não entendem plenamente o Evangelho ou não foram alcançados, serão tratados com menos severidade do que aqueles que já conhecem a palavra de Deus, mas ficam pensando, não, Jesus não vem hoje, Jesus não vem amanhã, Jesus não vem ano que vem, mais um pouquinho, deixa eu cuidar aqui da minha vida primeiro, deixa eu cuidar aqui do meu filho, deixa eu cuidar aqui da minha empresa primeiro, deixa eu cuidar aqui dessa outra questão. E Jesus está nos falando, olha, hoje é o dia de me aceitar verdadeiramente, com todo o coração. Hoje é o dia de entregar sua vida nas minhas mãos. Hoje é o dia de se arrepender por tudo aquilo que já passou. Hoje é o dia de manter uma intimidade, um relacionamento comigo verdadeiro. Hoje é o dia de entrar para o aprisco e ser considerado verdadeiramente como uma ovelha, onde eu serei o seu bom pastor. Hoje é o dia de se vestir com vestes nupciais, vestes de noiva, né? Como igreja de Cristo, e estar ali protegido, só esperando o seu noivo chegar, esperando que o banquete aconteça. Hoje é o dia.
Então é esse banquete que nós estamos aguardando. É essa presença intensa, maravilhosa e definitiva, eterna que nós estamos aguardando, o banquete. E nós nos vestimos então como noiva de Cristo. E nós andamos então limpos, com as vestes limpas, como a noiva de Cristo. E é dentro desse contexto que nós deixamos a nossa meditação de hoje. A noiva de Cristo. Eu quero continuar com as minhas vestes brancas, limpas, com a noiva de Cristo. Eu consigo sozinha? Não, eu não consigo. Cristo todos os dias me ajuda através das misericórdias dele. Ele vem e me limpa espiritualmente para que eu esteja preparada para, neste dia, continuar andando, olhando para os olhos dele. E todos os dias ele vai fazer isso, até que ele venha e até que nós estejamos com ele. E como serva, como servo, como servas, como servos dele, nós então recebemos dele a porção que nós necessitamos para esse dia. E eu finalizo então com essa meditação. Como nós estamos? Como estão as nossas vestes nesse dia? Nós estamos com vestes limpas na presença desse Deus? Ou nós precisamos nos alinhar verdadeiramente, aceitarmos Ele como nosso único suficiente Salvador, nos arrependermos dos nossos pecados, nos batizarmos nas águas, andarmos como o povo de Cristo no aprisco dEle, andarmos como igreja dEle? Como que nós estamos hoje na presença desse Deus? Eu vou orar. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua fidelidade. Eu te agradeço, Senhor, porque tu estás conosco. Eu te agradeço, Senhor, porque tu és fiel. Eu te agradeço, Senhor, porque tu és aquele que nos ajuda a andarmos contigo. Tu és aquele que cuida da tua noiva, tu és aquele que está lá preparando o banquete, tu és aquele que, como Rei dos Reis, ainda assim se coloca como servo, Senhor. Que nós possamos ter a tua humildade, que nós possamos ter o teu amor, Senhor, o mesmo amor que tu tens pelas pessoas, que nós possamos ter uns pelos outros, Senhor. A mesma misericórdia que tu tens para conosco, que nós possamos ter uns para os outros, Senhor. A mesma empatia, Senhor, de olhar para o outro, Senhor, e entender, ter o discernimento de entender a sua dor, Senhor, independente da máscara que a pessoa está vestindo, independente da capa, Senhor, que a pessoa está vestindo, que nós possamos ver os corações, assim como tu vês os nossos corações e sondas e sabes as nossas intenções. Que nós possamos, Senhor, fazer a tua obra e te agradar o teu coração. É isso que nós te pedimos nesse dia, Senhor. Se conosco, Espírito de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Até amanhã, se Deus quiser. Que o nosso Deus nos ajude nesse dia e que a porção que nós recebemos hoje possa ser um alimento verdadeiramente nutritivo e que o nosso coração possa frutificar em amor, em esperança, em empatia, em misericórdia pelos nossos próximos, pela nossa família, pelos nossos amigos, e que nós possamos ser servos daqueles que são servos também, que nós possamos ser humildes para lavar os pés daqueles que o Senhor vai colocando à nossa frente. Fiquem com Deus e até amanhã. Até amanhã.